Condôminos têm o direito de saber quem são os inadimplentes do condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, como de praxe, pediria a você que faça a sua inscrição aí no nosso canal. Assim você poderá receber novos vídeos sempre que entrarem no ar. Isso se você também acionar o sininho, né? Deixe o seu joinha, que isso ajuda demais a gente aqui no YouTube. E se você quer receber as edições do Jornal do Síndico, né, encaminhe um e-mail para a gente. Nosso endereço é jornaldosincobh@gmail.com. Hoje aqui com a gente recebemos a visita mais uma vez da advogada especializada em direito condominial, Rita Nascimento. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda aqui ao Comorar. Tudo bem, Márcio. Muito obrigada mais uma vez por participar aí do Comorar. Né? Você que agora está recentemente aí no Espírito Santo, né? Passou uma boa temporada em Belo Horizonte e agora 26 atuando, anos. atuando aí no Espírito Santo. 26 anos em Belo Horizonte. É isso. Mas então, ô Rita, essa questão sempre vem à tona. A gente já discutiu aqui em outros vídeos e a gente sabe, né? O nosso público, boa parte dele, né? Porque a gente tem sempre audiência nova aqui no canal, né? Tanto de síndicos quanto de condôminos, inquilinos, né? Que nos acompanham aqui. E a gente sabe que o síndico ele não pode expor o inadimplente, né? No condomínio, né? Mas como é que fica essa situação, né? O síndico tem que prestar contas, né? Mas não pode expor quem são os inadimplentes. Como é que o síndico tem que trabalhar isso dentro do condomínio? Olha só, E só antes de você responder, eu já perguntaria para você assim, por que, né? Por que que ele colocar, né, especificamente expor uma pessoa pode gerar um prejuízo para o condomínio? bom, então eu já vou responder de imediato que qualquer pessoa que você expõe, você corre o risco de danos morais, de uma ação de danos morais. Isso, eu não digo nem dentro do condomínio, em qualquer lugar, em qualquer situação, principalmente agora com a internet, com grupos, com Rede né, social. em qualquer formas. Então, assim, em qualquer lugar, a qualquer pessoa, se você expõe, você vai ter que responder uma ação judicial por danos morais, às vezes até materiais, e não é diferente dentro do condomínio. Então, assim, o síndico ele tem que ter muita cautela, mas, por outro lado, os condôminos, os outros condôminos, eles têm o direito de saber. Porém, o síndico ele tem que encontrar uma maneira de não expor, mas colocar a situação para os outros condôminos. Como é que é feito isso? É em mural? É mandando pelo WhatsApp? É e-mail? Não. Ele tem, na época da prestação de contas, ele sabe quem está devendo. Ele sabe quem é inadimplente. Quando um condomínio é pequeno, você sabe que um fala, outro fala, burburinho daqui, burburinho dali. Todo mundo sabe, né? Quando quando um condomínio é grande, é mais difícil. É mais difícil porque, às vezes, num condomínio de 50, 100, 200 unidades, as pessoas não se encontram. As pessoas não se encontram. Então, mas o síndico, ele precisa de apresentar, porque ele vai prestar contas. Cadê o dinheiro, né, que estava aqui? Não tem dinheiro. Por que que não tem dinheiro? Só que ele tem que arranjar uma maneira, ou relatório, planilha, quando ele for apresentar em assembleia,
Ele vai ter que falar o percentual de inadimplência e ele pode falar a unidade. Mas não é aquela coisa para enfatizar a unidade, aquela unidade da esquerda, da direita, lá, não. Ele presta faz uma prestação de contas do percentual de inadimplência, porque vai estar em planilha, vai estar em relatório, ele apresenta em assembleia. Sem fazer aquele muito alarde, porque às vezes quem está em assembleia não sabe nem quem é o inadimplente. E não precisa dispor. E não precisa também de. Vamos dizer, vou dar um outro exemplo. O inadimplente adentrou a Assembleia. Ele pode ser expulso? Não. Ele só não vai votar e nem participar. Ele não vai dar pitaco. Tem pessoas que gostam, né? Eu tenho casos de que a pessoa está devendo e fica fazendo auê na Assembleia. Mas, enfim, o síndico também não vai chamar a atenção dizendo, você é inadimplente, você não poderia estar aqui participando. Porque eu presenciei um caso assim, e quase que a síndica expõe a condômina inadimplente que estava na reunião querendo participar e querendo agitar a situação. Eu tive que intervir de uma maneira, porque senão ela iria responder por danos morais. E ia ficar ruim para o condomínio. Enfim, o síndico ele tem que apresentar de uma maneira que não exponha diretamente. Eu vou colocar no mural, eu vou mandar pelo grupo do WhatsApp. Não, não faça isso, não. É em assembleia. Apresenta a unidade, Pode? o percentual e a unidade, para que os outros eles tenham o direito de saber que há inadimplência, mas não necessariamente expor o nome da pessoa. Porque, assim, tem situações, eu já vi isso, né, de, por exemplo, hoje em dia, as administradoras, elas têm software já preparado para emissão de boleto, Sim. com aquele relatório, aquele balancete mensal, né? E ali naquele balancete que vai diretamente para os condôminos, né? Eu já vi casos de balancete com a indicação da unidade, né, inadimplente. Nesse A, caso, também é exposição? a unidade, o que acontece? A unidade, como eu te falei, muitos nem sabem quem mora naquela unidade. O grande problema é o nome. Fulano de tal, da unidade tal. Aí você rotula a pessoa, bota na testa da pessoa, inadimplente, inadimplente, inadimplente. Então, eu, pessoalmente, sugiro que aquele relatório que é enviado por um aplicativo, ou tem uma plataforma que envia mensalmente, coloca o percentual de inadimplência, total de inadimplência. Quando for para a Assembleia, a prestação de conta anual, o síndico apresenta naquele ambiente ali as pessoas que estão participando. Mas porque você sabe que não é todo mundo que vai à Assembleia. Então, aquele grupo que está ali, fica sabendo a unidade. Mas o relatório, unidade. Mas não exponha o nome da pessoa. O percentual é esse, em assembleia vai apresentar a unidade. Por quê? Alguém pode perguntar, mas quem está devendo? A unidade está a 301, a 401, a 232, vamos dizer assim. Então, assim, na hora da assembleia, a unidade. Ô, E no Rita, relatório mensal pode colocar o percentual. é engraçado, você falou aí, eu imaginei aqui uma situação, porque você contou o caso aí da pessoa inadimplente na Assembleia, né? E a síndica quase ia, Assembleia. né? Eu fiquei pensando o síndico falando ali na prestação de contas em assembleia, relatando as unidades, né? E aí, de repente, um lá no meio, lá da plateia, um condômino, fala: Não, mas o Maurício está inadimplente.
Quer dizer, isso também pode dar problema, né? Para quem. Pode dar problema, mas o problema não é do síndico e não vai em ata não vai na ata. A fala desse condômino não vai estar registrada em ata. Mas Por ele quê, pode Márcio? sofrer Márcio, olha só, cada um responde pelos seus atos. isso. Cada um responde pelos seus atos. O gestor, ele seguiu a risca que tem que ser feito? Ele seguiu, então ele não vai responder. Se por acaso aquele morador inadimplente não gostou do que o outro falou, ele vai resolver. Condômino com condômino, eles vão conversar, eles vão se resolver. Problema de condomínio é com o síndico. Problema entre condôminos são entre os dois. O síndico ele pode ser um mediador, mas a questão de rixa entre condôminos, o síndico não tem que se meter, não. Ele tem que cuidar do condomínio, cuidar da responsabilidade dele. O que ele não pode, no caso nosso aqui que nós estamos falando, é expor. Agora, o outro gritou de lá, quem se sentiu ofendido vai resolver com ele, não com o síndico. Ô, Rita, você falou aí, Tá né? vendo? Mas foi culpa do síndico? Não, não foi culpa do síndico, foi culpa. Você falou aí, né, dessa questão da Assembleia, da ata, né? Ah, não vai constar em ata isso, né? Mas isso não Sim. está na nossa pauta aqui, não. Se você não quiser responder, não precisa, Não, pode perguntar. né? Numa situação de conflito em assembleia, durante a assembleia, né? Esse conflito ele deve constar em ata, tipo uma Não, discussão entre condôminos, deve constar em não, ata ou sim. nada disso. O que importa ali, e o presidente da mesa, o secretário, ou o próprio síndico, quando não tem o presidente da mesa, ninguém quer ser presidente, é o síndico, não, ele vai relatar o que estava nos itens de pauta lá do edital. Ó, foi discutido isso, o condômino tal, mas tudo baseado para resolver problema do condomínio. Rixa entre condôminos, confusão entre condôminos, não pode contar em ata, não, porque não diz nada para o condomínio. Porque Mas, o problema é entre condôminos, eles que vão resolver para lá. mas olha só, deixa eu, né, mais uma vez você responde se achar à vontade, se achar à vontade. Mas vamos dizer que houve uma confusão nessa assembleia e aí um condômino difamou o outro, né? E esse que se sentiu difamado chega e fala para o secretário e para o presidente da Assembleia: gostaria de constar em ata que o morador tal me difamou, me chamou de alguma coisa e tudo. Aí é dever do Então, síndico constar, já que é uma solicitação dele, porque isso pode, para ele, pode constituir uma prova, né? olha só, olha só. De todos esse tempo que eu tenho participado de assembleia, até mesmo aqui no meu condomínio, e já teve confusão assim, já teve esse problema. O que a ata quer saber? A ata quer saber se determinadas situações foram resolvidas. Por que que aquele condômino, ele deu lá a sua fala, tem a sua fala, mais voltada para o condomínio? O questionamento de um condômino, por que que essa obra não foi feita? Sabe, tudo aquilo Tudo relacionado a ao pauta. condomínio. E a A pauta. pauta, a pauta, a pauta. O síndico, ele não pode fugir à pauta, porque o que acontece? Essa assembleia pode se tornar nula. No edital tem uma pauta, todos os itens. E eu não sou muito daquele item assuntos gerais, não, que cria uma balbúrdia, uma confusão. Não gosto daquele item assuntos gerais. É a hora do assuntos gerais que tumultua a situação. Então, assim, o síndico seguiu a pauta. Então, ele tem que ser discutido, cada item, o condômino, não é porque ele está com rixa com o outro. Não, ele tem que resolver o problema do condomínio.
O que acontece? O condômino vai resolver o problema dele com o condômino. Nada registrado em ata. Sabe por quê? Porque para o futuro, um futuro, né, daqui, sei lá, 5, 10 anos, saber o que, que resolveu em condomínio. Alguém está interessado que um condomínio estava brigando com o outro? Não, quer saber o que, que resolveu dentro daquela assembleia. É, e Por que, que também, aquela obra não foi feita? e também num caso desse, né, esse condômino que se sentiu ofendido pode Vai recorrer à resolver. testemunha, né, as pessoas que testemunharam. Exatamente. Porque a assembleia é ato formal. É ato formal. A ata é um documento público. Tanto que, se ela for registrada, ela não é obrigada a ser registrada, mas se ela for registrada, ela se torna um documento público. Quem quiser ir lá verificar o que aconteceu naquele condomínio, pode. Ah, mas tem um condomínio tem rixa com outro dentro de uma assembleia. Gente, isso não é pauta de assembleia. Não está no edital. Então, assim, o síndico ele tem que seguir o que está no edital. 4 itens no máximo, tá bom, se discute o necessário, mas o condomínio está brigando com o outro, está dando cadeirada no outro. Não, não vai anotar em ata, não. Ele vai resolver, vai fazer um BO, vai fazer um BO lá na delegacia contra o outro. O síndico ele fez a gestão dele, registrou o que tem que ser registrado. Por isso que eu não gosto de assuntos gerais. Assuntos gerais dá uma confusão danada. Rita Nascimento, advogada especializada em direito condominial. Muito obrigado mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Comorá, Rita. Márcia, eu que agradeço essa oportunidade, fico feliz, satisfeita por ser convidada para participar com você no Comorá. Muito obrigada, viu? E vai continuar sendo chamada, né? Mesmo você estando à distância agora, mas graças a Deus por essas plataformas aqui, não importa onde a gente esteja, né? A gente que consegue conversar com a gente do norte a sul, do leste a oeste, né? Espero contar mais uma vez com a sua participação aqui. Né? Muito obrigada, Márcia. E você, gostou então desse conteúdo? Aproveita e já compartilha aí com seus moradores. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e dê o seu joinha aí para gente, já que você, acredito eu, gostou desse vídeo. O Pomorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!